Vamos lá, então. Vamos dar início à nossa revisão de Direito Empresarial 1, Sociedade Limitada. Vamos fazer uma revisão preparatória para a nossa prova de semana que vem, né? Espero que todo mundo tire nota máxima. Esse é o objetivo. Um pouquinho tema? É menos. Ontem foram 50 slides. Hoje são bem menos. 32, bem menos. Bem menos. Mas eu acho que a matéria é mais difícil, mais enjoadinha, né? Oi? Metade do quê? Mais ou menos. É que parece. Mas cuidado. Vamos ver se é igual. Vocês estudaram no outro semestre as sociedades simples, né? Comandita, tal, aquelas sociedades que ninguém usa para nada. E essas a sociedade limitada que a gente está estudando é a que tem a maioria das empresas no Brasil. No mais de 99% das empresas são limitadas. Então, daí a importância do termo. Vamos lá. Oi? Ah, é. Mas vamos trabalhar o papel hoje também. Como que vai para o papel? Não, estava sabendo tudo. Na hora que foi fazer a prova do semestre anterior, aí ficou com dificuldade. Mas é assim mesmo. Vamos lá. Vamos fazer silêncio aqui, vamos focar. Quem quiser conversar, conversa lá fora lá. Aqui é para quem quer crescer, desenvolver o raciocínio jurídico e estar pronto para quando chegar na prova, tirar a maior nota e passar dessa fase. Porque tem que passar. Vocês só vão ver isso depois que se formar, se for trabalhar na área ou não. Agora é hora de vencer esse desafio aqui. Esse desafio desse semestre. E vamos lá, eu estou aqui para facilitar, não para dificultar. Na sociedade limitada, a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas cotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital. Todo mundo entende perfeitamente esse artigo aqui? Né? A sociedade chama sociedade limitada. O nome da sociedade é essa. Isso significa que cada um só responde pelo valor das suas cotas. É o quanto tem na sua participação na empresa. Seu pinhão. A sociedade limitada rege-se nas omissões desse capítulo pelas normas da sociedade simples. O contrato social poderá prever a regência supletiva da sociedade pelas normas da sociedade anônima. Então, o Código Civil ele traz umas estipulações para a sociedade anônima, como, por exemplo, a questão dos administradores, as deliberações, os órgãos. Mas ele não fala algumas outras coisas, como por exemplo, lá sobre o contrato social, como ele tem que ser. Ele só fala assim, vai se aplicar igual à sociedade simples. Então, muitas coisas, muitas regras que se aplicam à sociedade simples se aplica também à sociedade limitada. Para simplificar a lei. A lei, ao invés de repetir tudo, falou, não, se aplica o que está lá na sociedade simples. E um artigo muito importante que está no capítulo das sociedades simples, mas que se aplica na limitada, é o artigo 997. E eu chamo a atenção para esse artigo na nossa prova. Vamos dar uma lida nele.
Artigo 997. A sociedade tem... Não. A sociedade constitui-se mediante contrato escrito. Então, a sociedade é um contrato escrito, só que é um contrato solene, né? Que a gente estudou ontem. Se a lei manda fazer de alguma forma, é um contrato solene. Então, a constituição de uma sociedade, né, o contrato social, é um ato solene, contrato solene. A sociedade constitui-se mediante contrato escrito, particular ou público, que, além de suas cláusulas estipuladas pelas partes, mencionará nome, nacionalidade, estado civil, profissão e residência dos sócios, se pessoas naturais. Tem que saber isso aqui. Nome, nacionalidade, estado civil, profissão e residência dos sócios. Se for pessoa natural. Se for pessoa jurídica, a firma e a denominação, nacionalidade e a sede dos sócios. Tranquilo? Quando vocês têm que escrever uma petição inicial, vocês já estudaram? Petição inicial, processo civil, né? Lá tem mais requisitos. Lá é nome, sobrenome, estado civil, profissão, se é casado ou não, né? União estável ou não, e-mail. Aqui não é obrigatório e-mail. Aqui não é obrigatório nome, nacionalidade, estado civil, profissão e residência. A diferente do Código Civil, processo civil é o e-mail, que não é obrigatório. E o CPF também não é obrigatório. Denominação, objeto, sede e prazo da sociedade. Tem que botar o nome que vai ser a empresa. O que é objeto? É o objeto, a atividade. Então, se trocar lá, onde estava escrito na prova, vai constar atividade, também é a mesma coisa que objeto. O capital da sociedade, expresso em moeda corrente. Vai ter que botar lá na sociedade, no contrato de sociedade, qual o capital social, quanto que é o lastro que aquela empresa vai disponibilizar para eventuais credores, né? O capital social da empresa, sempre em moeda corrente, né? Em reais, podendo compreender qualquer espécie de bens suscetível de avaliação. Então, você pode ser, no contrato social, você vai botar lá, vale tantos reais. Vale assim, disponibiliza os contratos de capital social R$ 1.000. E esses R$ 1.000 pode ser em dinheiro ou em bens. Capital social de uma sociedade limitada não precisa ser necessariamente em dinheiro. Pode ser direito, bens ou direitos também. Então, você vai abrir uma sociedade, você não tem dinheiro para deixar disponível, mas você tem um imóvel. Então, você coloca o seu imóvel como capital social da empresa. Tem que constar a cota de cada sócio no capital social e o modo que ele vai realizar. Ou seja, cada um tem 20%, 10%, e como que ele vai integralizar esse seu percentual. Ele vai dar em dinheiro, ele vai dar em bem, e quando que ele vai fazer isso? Se ele vai integralizar logo na abertura da sociedade ou se ele vai fazer isso ao longo do prazo, ao longo do tempo. As prestações a que se obriga o sócio cuja contribuição consista em serviços. As pessoas naturais incumbidas da administração da sociedade, seus poderes e atribuições. Então, outro requisito obrigatório do contrato social da limitada é especificar quem são os administradores da empresa. É obrigatório constar quem são os administradores. Participação de cada sócio nos lucros e nas perdas. E oitavo,
se os sócios respondem ou não subsidiariamente pelas obrigações sociais. Tem que, antes de começar a fazer a prova, dar uma lida nesse artigo aí. Não tem jeito. E direito empresarial é assim. Infelizmente, tem que memorizar muita coisa. Tem que entender a tal e memorizar algumas regras. Uma pergunta aqui difícil. A gente está aqui falando da sociedade simples, né? No capítulo da sociedade simples, mas estudando a sociedade limitada, porque lá no capítulo da limitada ela fala que o contrato social vai ser conforme o da sociedade simples. Mas lendo esses 8 incisos aqui, tem 2 que não tem como se aplicar na limitada. Tem 2 aqui que não tem como se aplicar na sociedade limitada. Alguém consegue identificar? O 5, as prestações a que se obriga o sócio cuja contribuição consiste em serviços. A gente viu que lá na limitada diz que não pode ter sócio que contribua com seu capital somente em serviço. Tem que ser em dinheiro, bens ou direitos. Serviço na limitada, não. Na simples, tudo bem. Na limitada, não. Então, esse aqui é um que não se aplica. E o outro inciso. Ninguém quer arriscar, não? São só 8. Ó. Esse último aqui, ó. Se os sócios respondem ou não subsidiariamente pelas obrigações sociais. Na limitada, já tem uma regra de como é a responsabilidade. O sócio só é responsável pela sua cota. Ele não é responsável subsidiariamente pelas obrigações sociais dos outros. Né? Então, também não se aplica muito bem isso aqui, não. Seguindo aí nossa caminhada. A questão do nome empresarial. Lembram do nome? Pode ser firma ou denominação. A firma é o nome dos sócios. Não vou falar mais ali. E a denominação é um nome fictício mais a atividade. E aí fica assim os exemplos aqui. Lá no slide da aula tá a explicação como é que faz. Aqui eu botei, como é slide de revisão, é mais específico, né? Seria isso. Firma é o nome das pessoas e denominação um nome fantasia ou, de qualquer forma, na denominação tem que ter atividade. No mínimo, atividade tem que ter. Exemplo, denominação. Botica Comercial Farmacêutica Limitada. Sempre o limitada no final, né? Ou a palavra limitada ou LTDA. Então, aqui, obrigatório aqui é o farmacêutica limitada. Outra coisa que a gente nem trata aqui é o nome fantasia. Não tem nada a ver o nome fantasia. A empresa, quando você abre, ela tem um nome social. É esse nome que a gente está falando como é que monta. Outra coisa é o nome que ele vai fazer o marketing da empresa, que é o chamado nome fantasia. Às vezes pode coincidir o nome da empresa ser o nome mesmo de registro, mas é muito raro não. Às vezes tem. Quando você lê um escrito lá, não sei o que, limitada, é porque aquele nome realmente é um nome social. Acho que não tem mistério, né? Distribuidora limitada. A firma que tem que tomar mais cuidado. Você pode botar o nome de todos os sócios limitada, sobrenome de um dos sócios e botar e companhia limitada. Se tiver mais de um sócio, você tem que colocar o companhia. O nome de um e companhia. E também você pode abreviar o nome ou não.
E também tem aquela questão lá do sócio, não está aqui, mas é importante, do sócio sozinho, né? Quando o sócio ele é o único sócio da empresa, né? Na unilateral, sociedade unipessoal limitada, ele tem que botar o nome, o último sobrenome dele, pelo menos, é obrigatório, né? Então, dei uma olhadinha aí como é que faz os nomes aí, dei uma treinadinha. Já caiu uma vez uma discursiva de fazer nome, né? Não é uma boa ideia. Você, ou uma de marcar também. Vamos ver, eu não me lembro. Vamos ver a prova depois ali. Aí vem a questão das cotas. Aquela história, parágrafo 2º, é vedado contribuição que consista em prestação de serviços, foi aquilo que a gente falou agora, né? Para ser sócio tem que entrar com dinheiro ou bem. E uma outra regrinha que é importante saber é que, artigo 1055, parágrafo 1º, pela exata estimação dos bens conferidos ao capital social, respondem solidariamente todos os sócios até o prazo de 5 anos da data do registro da sociedade. Então, veja, os sócios respondem solidariamente, não um em relação à cota do outro. Ele responde pela estimação dos bens. Então, se um outro sócio apresentou como para integralizar a sua cota, ele apresentou um bem falando que aquele bem vale 1 milhão, beleza, aquele bem, todo mundo concordou que aquele bem vale 1 milhão. Se depois um credor vier cobrar a empresa e, na verdade, aquele imóvel não vale 1 milhão, vale menos, todos os sócios são responsáveis por essa diferença de valor aí. Tá? Vocês estão num momento difícil, a culpa não é minha. Vocês são estudantes, tem que estudar tudo. Eu já passei. Mas eu estudo ainda muito. Sócio remisso. Alguém sabe explicar aí o que é o sócio remisso? Sócio remisso é aquele sócio que não integralizou a sua parte no capital social. A empresa surgiu com ele como sócio, ele prometeu integralizar e não cumpriu. E aí o que acontece? Reduz a cota do sócio ao montante por ele integralizado. Então, às vezes, ele integralizou só uma parte do que ele tinha que integralizar. Então, baixa a cota dele para essa daí e distribui para os demais. B. Tomar para si a cota do sócio remisso. Algum sócio pega, dá o valor e pega com a concordância dos outros, ou transferi-la a terceiro, vende para terceiro. Então, as três possibilidades. Tranquilo? Olha, esse slide é fácil. Esse tem que saber o que é remisso. Você soube bem. Que a palavra não leva a lugar nenhum, né? Sócio remisso. Sei, remisso em português pode ser, né? Vamos ver. Deve ser faltoso, alguma coisa assim. Que tarda a fazer alguma coisa. Negligente, descuidado, remisso. Nos dois últimos casos, o sócio será excluído do quadro societário e será devolvido o que houver pago. Sempre, né? Sempre que o sócio, até quando ele é expulso, ou quando ele quer sair, ou quando morreu e vai entrar a família, sempre tem direito à cota, tem direito à realização da cota, à liquidação da sua parte e receber. Cessão das cotas. O que é importante saber? Duas regrinhas. Uma é que você, para vender cota entre sócios, não precisa de autorização de ninguém. Mas para vender participação para terceiros, aí precisa da não oposição de 1/4 dos demais sócios. Por isso tem gente que não gosta de empresarial. Cheio de regrinha.
Olha aí, mais uma regrinha difícil, porque tem percentual, né? Então, 25% dos sócios não podem se opor quando um dos sócios quer vender cota para alguém de fora. A gente vai estudar isso, não acontece na anônima. Na anônima, sociedade anônima, você vende para quem você quiser, quando você quiser, e ninguém pode opor. Aqui na limitada, não. Privilegia-se a factio societatis, manter gente dentro, gente conhecida, gente que faça alguma coisa pela empresa, na limitada. Então é isso. 1/4. A administração da sociedade pode ser exercida por quem não é sócio? Sim, não tenha dúvida disso. Pode ser exercida por sócio? Também. A designação de administradores, aí, mais uma coisinha enjoada. A designação dos administradores que não são sócios depende de 2/3 dos sócios, quando o capital não estiver integralizado. É mais comum as sociedades limitadas estarem com o capital integralizado. Por que é mais comum estar com o capital integralizado? Fala alto, pô. Fala alto. Por que é interessante para a empresa ter o seu capital sempre integralizado? Raciocínio jurídico. Que você vai dar segurança aos credores. Isso aí. Quem for celebrar contrato com você vai saber que tem lá disponível caso você não consiga ficar com o dinheiro do caixa da empresa. Então é isso. Aí, e da aprovação de titulares de cota correspondente a mais da metade do capital social após a integralização. Então, geralmente, as empresas têm o seu capital integralizado, a maioria, para facilitar as transações. E aí, grava isso, a maioria tem seu capital integralizado. E aí, para designar administrador, precisa de só da maioria dos sócios, mais da metade do capital social, maioria. A maioria das decisões em uma limitada são tomadas por maioria. Na maioria das deliberações da limitada, se precisa de maioria absoluta. Maioria de todos os sócios. É o que acontece para o administrador. O que pode pegar é se perguntar esse 2/3 dele. Esse 2/3 está fora do padrão do código. O padrão do código, a maioria das deliberações delimitadas são maioria absoluta. Esse aqui é um caso de exceção que vai ser 2/3. Quando for administrador não sócio e o capital não tiver integralizado. Aí vem aquele rol, também seria um segundo artigo que eu indicaria para vocês lerem no dia da prova. Aquele 997 e o 1071. O 1071 diz quais decisões precisam ser tomadas em reunião ou assembleia. Decisões colegiadas. O artigo 1071 traz o rol das decisões colegiadas. Então, aprovação de contas, designar e retirar administrador, remuneração. Podia ser esses três aqui, o código podia ter unido para facilitar o estudo. Aprovação de contas, designação, destituição e remuneração do administrador. Podia estar os três no item 2 aqui. Modificação do contrato social, incorporação, fusão e dissolução. Nomeação de liquidante, pedido de concordata, agora chama recuperação. Grava pelo menos aqui aprovação de conta, designação de administrador, destituição, remuneração e questão de modificação do contrato e venda, fusão, incorporação. Então, são decisões importantes para a empresa.
Então, tem que ser tomado por colegiado. Agora, voltando ainda à questão dos quórums, né, a quantidade de votos que precisa, cabe uma observação nesse slide aqui. E depois do artigo 1181, se eu não me engano, é no 1076, ele diz que esse rol aqui, o item 2, 3, 4, 5, 6 e 8, o quórum é de maioria absoluta. Como eu falei, é a regra. A regra é a maioria dos sócios. Para designar administrador, destituir, sua remuneração, modificação do contrato social, incorporação, fusão e dissolução. Grava isso. A aprovação de contas é a exceção. A aprovação e a nomeação de liquidante. Mas fica com esse aqui. Aprovação de contas, o quórum é maioria simples. Tá? E os outros, maioria absoluta. Tá? Então, grava aí. Marque a opção em que o quórum de julgamento é de maioria simples. Bateu o olho ali, aprovação de contas. Aprovação das contas do administrador. Aí agora vem os órgãos da sociedade. Conselho Fiscal. Na verdade, são órgãos opcionais. Na limitada, esses órgãos são opcionais. O que é obrigatório mesmo, não está nem muito claro aqui, mas eu digo, o que é obrigatório é a Assembleia Anual. É isso que a lei fala para a limitada. É o único órgão obrigatório. Todo ano tem a Assembleia. Além de ter administrador, como está lá no contrato social. Mas de órgão mesmo é a Assembleia. E se for uma empresa pequena, pode ser uma simples reunião. Acho que a gente vai talvez falar ali, mas se não, a reunião é um ato mais simples. Eu não entrei muito nisso, não, mas assim, é importante saber que a Assembleia ela tem um rito. Você precisa intimar com antecedência os sócios, né, sobre o que vai constar na reunião, igualzinho de condomínio. Os condôminos são comunicados previamente do que vai ser discutido na reunião, para ver se ele quer ir ou não quer ir. Já tem uma lei autorizando fazer as reuniões ou assembleia delimitada online, não precisa ser. E a comunicação também, o certo é fazer por correio, comunicação dos sócios pelo correio, a não ser que todos manifestem ciência quanto à reunião. Você pode mandar pelo WhatsApp, se tiver 2 marcadinhos, ele ficou sabendo. Mas o mais comum é mandar um e-mail para os sócios pedindo para eles responderem que recebeu. Pronto, estão comunicados. Igual o condomínio. Hoje em dia, pouco se usa o correio para isso. O Conselho Fiscal é para verificar, como o nome diz, né, as contas. E ele só é obrigatório em limitadas de grande porte, seja porque são muitos sócios, seja porque o volume de patrimônio é muito grande. Porque o Conselho Fiscal, ele é um órgão que dá mais transparência. Como são mais pessoas fiscalizando ou deliberando, isso é melhor para os sócios, principalmente os minoritários, que têm pouco poder de decisão. Então, ele precisa que é melhor que tenha um órgão julgando aí as contas. Deve ser composto de 3 ou mais membros. 3 membros, tem que gravar isso. Conselho Fiscal. Que podem ser sócios ou não sócios. Outra observação importante. E exige-se que o membro de conselho fiscal tenha residência no país. E a última observação sobre o conselho fiscal
Última não, depois tem mais. Mas é que seus membros serão escolhidos na Assembleia Anual, assegurando-se aos sócios minoritários que representem pelo menos 1/5 do capital social o direito de eleger separadamente um de seus membros. Então, olha uma regrinha. Essa regrinha, isso aí tem muito na Anônima. A Anônima tem várias regrinhas de proteção do sócio minoritário, poderes de forma majoritária e tal. Aqui menos. Mas aqui tem essa regrinha de proteção do sócio minoritário. No sentido de que o minoritário que representa 1/5, aquela hora a gente falou 1/4. Agora ele está falando 1/5. Então tem que ficar atento a esses percentuais aí. 1/5, os sócios minoritários que representem 1/5 do capital social terão direito a eleger um desses 3 membros separadamente. Então você junta todos os sócios. Todo mundo vota para eleger 2 membros. E os minoritários, se eles quiserem, eles se reúnem para deliberar quanto a esse outro sócio que eles têm direito. Esse outro membro do Conselho Fiscal. E aí isso é importante, né? Por quê? Porque o sócio minoritário vai eleger alguém que vai estar no Conselho Fiscal que vai fiscalizar as contas dos administradores. Que vai ter acesso, o Conselho Fiscal tem acesso, deixa eu ver se eu acredito. O que o Conselho Fiscal faz? Examina trimestralmente os livros e papéis, o caixa, carteira. Os administradores têm que dar abertura ao Conselho Fiscal, aos membros do Conselho Fiscal. Então, às vezes, um sócio minoritário está achando que está tendo roubalheira, ele vai falar para o membro do conselho que ele elegeu, o Conselho Fiscal, e falar: vê bem isso aí, porque lavrar os resultados nos livros, apresentar à Assembleia os livros e os seus resultados, denunciar fraudes, erros, crimes. Daí nem precisava constar. Todos os sócios, todos os funcionários, né, membros de conselhos, todo mundo tem que denunciar crime. E também o conselho pode marcar aí uma assembleia se o administrador não fizer isso. Ele tem que fazer anual. E quem não pode fazer parte do conselho também? Quem não pode fazer parte do conselho é quem já faz parte de outro órgão da sociedade, os mesmos impedidos para ser administrador. Quem não pode ser administrador é quem já cometeu crime, aqueles crimes lá e tal. Ou quem é funcionário público também não pode ser administrador. Conselho de administração já é um outro órgão. O conselho de administração ele não é um órgão focado em fiscalizar a atividade dos funcionários da empresa. Ele é um órgão, também um órgão deliberativo, é um órgão focado na gestão da empresa, nas tomadas de decisões importantes. Ao invés de deixar tudo na mão de um sócio, ou outros, ou todos, ou na mão de um administrador, você nomeia um grupo de pessoas qualificadas que vão deliberar o que foi importante. Isso não pode ser sócio, não pode ser administrador? Não, em tese, funcionário público Só vai trabalhar assim em outro emprego. Só poder trabalhar. O funcionário público, na estatuto do servidor, ele não pode trabalhar em outra coisa. Né? Não pode ser administrador, mas pode ser sócio. Né? Só não pode ser administrador. Conselho de administração. A gente vai. O Conselho Fiscal e o Conselho de Administração a gente vai voltar a estudar quando falar das anônimas. Porque na sociedade anônima, isso aqui é tudo. Os conselheiros são
né? A pessoa mais forte da empresa, qualquer empresa aí dessas gigantescas, Vale, Petrobras, né? A pessoa mais poderosa é o presidente do conselho de administração. É o chefão, praticamente. Às vezes tem um CEO na empresa, né? Aquele chefe, como é que é? O CEO? CEO é o executivo, é o chefe da execução, é o chefe da execução do trabalho. Então, às vezes, existe um CEO na empresa que não tem nada a ver com o conselho. O CEO, ele executa o que o conselho deliberou. E o CEO presta conta para o... Na verdade, o CEO é um administrador. O código não fala CEO, pode falar administrador. Quer dar outro nome, pode dar. Mas o CEO é o administrador principal da empresa. E a gente viu que você pode ter vários administradores na estrutura. Pode ter diretor também. Diretor, mas que, na verdade, para o código é um administrador. Na sociedade limitada, o conselho de administração também não é obrigatório. Ele cumpre fiscalizar o administrador, deliberar as diretrizes estratégicas, nomear, destruir administrador e aprovar decisões relevantes. Tranquilo, gente? Tá dando para captar? É um resumão mesmo. A gente fez um monte de pergunta aquele dia, né? Tá tudo jogado aqui, aquelas perguntinhas que vocês fizeram. Sabe aqueles papeizinhos? Vou tirar aqui igual o Silvio Santos. Né? Olha só. A quantidade de pergunta. Pior que o ambiental está aqui junto também. O contrato social de uma sociedade limitada precisa ser aprovado por todos os sócios para ser alterado. Hã? Ó, puxei uma boa aqui então, hein? Tá bom. O contrato social de uma sociedade limitada precisa ser aprovado por todos os sócios para ser alterado. Batido até a fórum em várias vezes. Falso ou verdadeiro? Falso por quê? Maioria absoluta. O contrato social de uma sociedade limitada precisa ser aprovado por todos, unanimidade, para ser alterado. Aqui, ó. Modificação do contrato social, né? E eu falei que só o 1 e o 7, que é a maioria simples, 2, 3, 4, 5, 6 e 8, maioria absoluta. Não, maioria absoluta, Isso aí, maioria absoluta, é metade mais um. Maioria dos sócios existentes. Isso aqui nem precisa, né? O Código Civil permite que as sociedades limitadas sejam compostas por apenas um sócio. Sim ou não? Sim. As cotas em uma sociedade limitada conferem aos sócios participação nos lucros, mas não nas perdas. Se o contrato social não dispuser diferente, todos os sócios participam igualmente dos lucros e das perdas. A regra é assim. Mas se quiser botar lá que vai ter sócio que nunca vai lucrar, pode botar. Nunca vi. O contrato social de uma sociedade limitada precisa indicar o modo e o tempo de realização do capital social. O contrato social de uma sociedade limitada precisa indicar o modo e o tempo de realização do capital social. Sim, o modo e o tempo de realização do capital social. Como que você vai dar dinheiro, bens ou direitos? E o tempo, quando? Vai ser agora ou vai ser no futuro?
Todos os sócios de uma sociedade limitada respondem ilimitadamente pelas dívidas da empresa. Todos os sócios respondem ilimitadamente pelas dívidas da empresa. Falsa ou verdadeira? Falsa, limitada, sociedade limitada. Você paga a sua cota, você só responde naquele percentual. Olha, eu falei 10 vezes hoje. Uma coisa é solidariedade em relação ao valor da cota, ao valor do bem que integralizou. Essa, pelo amor de Deus. A administração de uma sociedade limitada pode ser exercida por um terceiro que não seja sócio. A administração pode ser exercida por terceiro. A aprovação das contas da sociedade. A aprovação das contas da administração de uma sociedade limitada é uma deliberação sujeita à aprovação dos sócios. A aprovação das contas da administração de uma sociedade limitada é uma deliberação sujeita à aprovação dos sócios. Está no quadro, gente. Por isso que muda, né? Quando vem pergunta, a coisa muda na cabeça. Não sei o que é. A aprovação das contas da administração de uma sociedade limitada é uma deliberação sujeita à aprovação dos sócios. Sim. É uma obrigado ter essa deliberação aqui. Ó. Não pode um sócio só dizer, não, aprova a conta aí do administrador. A designação de administrador não sócio depende da aprovação unânime dos sócios, enquanto o capital não estiver integralizado. Acho que não, é certeza que não dois terços. Aí. E o sócio revisto é aquele que integraliza mais capital do que o necessário. Então vamos. Aumento e redução do capital social e dissolução parcial da sociedade. Alguém sabe falar alguma coisa aí sobre aumento e redução do capital? Espontâneo, está saindo lá da festinha lá do Lorém, quando você estuda na família. Qual eu digo, o que é e faz sobre o aumento e redução do capital social? Tem nada na cabeça? É uma coisa simples ou tem regras? Tem regra. Isso. A redução ela é mais difícil do que o aumento. Por quê? Por que é mais difícil reduzir do que aumentar? Ah, por quê? Por que é mais difícil reduzir o capital do que aumentar? Por que é mais difícil reduzir o capital social de uma empresa do que aumentar o capital social? No aumento, né? Em relação aos credores. Tem um princípio que fala que os vendedores não ficarem na moeda. Sim, porque você imagina, você celebra o contrato com uma empresa, aí ela vai reduzir o capital social, isso vai afetar os credores. Por isso que a lei é mais rigorosa para você reduzir do que para aumentar. Agora, ela falou, é pior porque o aumento é pior porque o sócio vai ter que entrar com dinheiro. Tudo bem, concordo. Por esse olhar, é pior o aumento do capital social para o sócio, ele vai ter que entrar com dinheiro. Ou bem, né? Para o sócio é ruim aumentar, porque ele vai ter que entrar com grana. Ele vai ter... No caso do aumento do capital social, ele vai ter que contribuir mais, porque senão
vai vender para terceiro, né? Vamos ver aqui as hipóteses. Aumento do capital social. Primeira regra, o capital tem que estar integralizado. Para você conseguir fazer aumento do capital, aquele capital que já estava tem que estar quitado, está integralizado. Aí você pode pensar em aumentar. O aumento pode ocorrer de duas formas. Aumento das cotas existentes. Se o sócio não cumprir... Aumento das cotas existentes. Está dividido em cinco sócios. Cada um vai passar a ter um percentual maior. Aumento do valor das cotas. Se o sócio não cumprir a obrigação de integralizar o valor correspondente ao aumento do capital, poderá ter sua participação na sociedade proporcionalmente reduzida. Então, assim, cada um tem 20% da empresa. Cada um tinha 20%, isso correspondia a cada um ter R$1.000 de integralização. Agora, 20% vai valer R$2.000. Aumentou o valor da cota. Se você não quiser participar, você vai ter diluído o seu percentual. Ou com a emissão de novas cotas. Continua cada um com 20%, só que quem vai emitir novas cotas, quem tinha 20% vai diminuir. São dois formatos. Agora, a redução do capital social. Exatamente, paira na questão da redução do capital, o princípio da preservação da empresa em razão da sua função social e o princípio da proteção dos credores. Principalmente esse, princípio da proteção dos credores contra a fraude. Tendo em vista a limitação da responsabilidade, que é a principal vantagem da sociedade limitada. Então, falou em reduzir o capital social, você diminui as obrigações da empresa. Né? Diminui o poder de cumprir as obrigações. Por esse motivo, o legislador restringiu a diminuição do capital social a duas hipóteses, bem como concedeu prazo de 90 dias para a manifestação dos credores que não concordem com essa alteração. Então, isso aqui é sério. Vai notificar, todo mundo tem contrato com a empresa, que a empresa está devendo serviço ou dinheiro para eles ficarem sabendo. Aí vai para a justiça. Quando que a sociedade vai poder reduzir o capital? Dois casos. Depois de integralizado, se houver perdas irreparáveis, se excessivo em relação ao objeto da sociedade. Depois de integralizado, se houver perdas irreparáveis. A empresa está devendo todo mundo. A empresa não tem dinheiro. O único dinheiro que ela tem é ela que está separada do capital social. Ela já botou a mão no caixa, já fez empréstimo, não tem mais de onde tirar dinheiro. Vamos tirar do capital social. Se ainda não detonaram o capital social, porque na prática pode acontecer isso. A empresa está falindo, começa a usar o dinheiro do capital social, quando os credores vão ver, já não tem mais capital social, já não tem mais bens físicos. E o dinheiro dos próprios sócios também já assumiram o dinheiro e botaram em nome de laranjas, terceiros, quartos, quintos. Então você não sabe mais para quem foi o dinheiro da empresa. Qual que é a solução? Boa pergunta. Qual é, se há alguma punição quando os sócios descumprem, né? Bem, inicialmente cada um é responsável pela sua parte, né? Pela sua integralização. O sócio que não integralizar, ele vai responder com o seu patrimônio pessoal, né? Pela integralização da sua parte. Se um sócio não integralizou a sua parte, ele pode responder o seu patrimônio por essa integralização. Mas acho que isso eu nem botei, né? Isso a gente nem falei essa parte especificamente, não. E excessivo em relação ao objeto da sociedade.
Às vezes a sociedade imaginou que ia ser uma sociedade muito grande, botaram, separaram o capital social muito grande, mas com o tempo a empresa viu que não ia ser isso tudo, o mercado era pequeno, então era para liberar o valor, devolver aos sócios. Dissolução parcial da sociedade limitada. Aí já é outra coisa. Falando de aumento, falando de redução. E agora, questão da dissolução parcial da sociedade. Ou alguns livros também vão falar de retirada de um sócio, ou exclusão de um sócio. É a mesma coisa que dissolução parcial da sociedade, é a mesma coisa que exclusão de fora. Retirada de um sócio, saindo de um sócio. A dissolução pode ocorrer quando há a resolução do contrato da sociedade, mas apenas em relação a um ou alguns sócios, mantendo a continuidade com os demais. Ocorre no caso de morte, direito de retirada ou direito de recesso, ou pela exclusão do sócio. Então, o que é direito de recesso? O que é direito de recesso? Direito de sair. Tenham em mente que ninguém é obrigado a ficar associado a ninguém. Essa é uma regra. Ninguém é obrigado a ficar numa sociedade que não quer. Então, o sócio vai ter direito a pedir para sair. E aí, o que acontece quando ele pede para sair? Peguei uma boa aqui. O que acontece quando o sócio pede para sair? Vai fazer... Não, ele vai fazer uma notificação. O sócio vai fazer uma notificação falando que ele quer sair. A consequência disso... Oi? A consequência disso é... Vou ler uma pergunta aqui. A liquidação de cotas é o processo de apuração dos haveres de um sócio em caso de dissolução parcial. Verdadeiro ou falso? A liquidação de cotas é o processo de apuração dos haveres de um sócio em caso de dissolução parcial. A liquidação de cotas é o processo de apuração dos haveres. Sabe o que é apuração dos haveres? Dos haveres, é o que a pessoa tem direito. A liquidação de cotas é o processo de apuração de haveres de um sócio em casos de dissolução parcial. Verdadeiro. Verdadeiro. Então, se o sócio pede para sair e não tiver nada no contrato, o que vai acontecer é a liquidação da sua cota. Ou seja, a empresa vai ver o quanto que ele tem, o quanto que vale a cota dele e pagar em dinheiro. Se ele quiser, pode. O sócio pode vender a parte dele. Pode. Aqui é quando ele não quer vender, não. Ele quer sair. Oi? Opção de venda? Ele quer sair, não. Ele só quer sair, não quer saber o que vão fazer com a parte dele. A redução do capital social pode ser feita em qualquer momento, independentemente do estado financeiro da empresa. Boa pergunta. Por que é falso? E quais são as duas hipóteses? Essa é a redução, né? Não. A redução... Ah, é a redução.
A redução do capital social pode ser feita em qualquer momento, independentemente do estado financeiro da empresa. Falso. Falso. Não é em qualquer momento. São nas duas situações que vocês falaram, né? Quando perdas irreparáveis e o excessivo objeto da sociedade, em relação ao objeto. O capital tem que estar integralizado, né? Às vezes a empresa está numa situação financeira ruim e acabou usando o capital social. Também não pode. A dissolução parcial da sociedade é obrigatória quando um sócio se retira. É o próximo slide que a gente ia ver. A dissolução parcial da sociedade é obrigatória quando um sócio se retira. Tá falso. A resposta aqui é falso. A dissolução parcial da sociedade é obrigatória quando um sócio se retira. A situação é o seguinte: quando um sócio se retira, os demais sócios têm a opção de encerrar a sociedade inteira ou de liquidar e dar a parte dele. É isso que pode acontecer com os demais sócios. O direito de retirada permite que o sócio se retire da sociedade sem necessidade de notificação prévia. Não, é aquilo que ele tinha falado. Tem que notificar, o sócio vai notificar, não precisa fazer uma reunião. Pode pegar uma assembleia, uma reunião e falar, olha, quero comunicar aqui. Você pode usar uma reunião, uma ata da reunião para falar, estou comunicando que eu quero sair. Mas a lei fala que você tem que notificar. E tem depois 60 dias para fazer o processo de liquidação. Beleza. Morte de um dos sócios. O que acontece quando morre um dos sócios? A regra é, eles entram na empresa. Se não tiver nada estabelecido no contrato social, a regra é que os sócios... Perdão, errei. A regra é, morreu o sócio, vão liquidar a parte dele para pagar os herdeiros. A regra é essa. Eles não entram automaticamente. Por quê? Porque a ideia é uma sociedade de affectio societas. Né? Há uma afeição entre os sócios. Então, prioriza-se isso. Não pode entrar os herdeiros que não tem affect com os antigos. Então, dá o dinheiro. Se constar no contrato social, aí ele é um acordo comum. É um acordo, a lei deixa bem claro. Não, a própria lei já fala. A própria lei já deixa claro que o caminho... Ó, lá, no caso de morte do sócio, liquidar-se-á a sua cota. É a regra. Paga para eles. Salvo se o contrato dispuser diferente, se os sócios remanescentes optarem pela dissolução da sociedade, ou se por acordo com os herdeiros regular-se a substituição do sócio falecido. E por acordo com os herdeiros também vão decidir. Dissolução pelo direito de retirada. O direito de retirada ou recesso pode ser exercido em qualquer circunstância. Deve haver notificação prévia, como a gente já falou, de 60 dias. O sócio que exerce o direito tem o direito a receber o valor à sua participação. Em se tratando de sociedade limitada com prazo determinado, a retirada somente ocorre provando-se justa causa. E a terceira hipótese de dissolução não é o sócio que quer sair, não é ele morreu, é quando ele é excluído pelos demais sócios. É o caso mais grave.
E a lei prevê, né, a exclusão do sócio. A exclusão do sócio da sociedade poderá ser de pleno direito ou mediante iniciativa da sociedade. Mediante iniciativa da sociedade. Tranquilo. O que é isso? Os sócios deliberaram que querem que ele saia. E mediante iniciativa, pleno direito. O sócio pode ser excluído de pleno direito quando ele for declarado falido ou em razão da liquidação de sua cota por credores. E que é isso? Exclusão dos sócios de pleno direito quando ele for falido. É aquela situação que o sócio está devendo Deus e o mundo e o único patrimônio que ele tem é a cota dele naquela sociedade. Aí os demais sócios vão, a requerimento de um dos credores, entregar a cota para esse credor. Então vão excluir um sócio porque ele é devedor de alguém. Então eles vão pegar esse título que esse terceiro tem, vão falar, ó, estamos te expulsando porque tem uma pessoa que você está devendo aqui, vamos entregar para ele. São motivos de exclusão do sócio por iniciativa dos demais. Quando houver falta grave, incapacidade superveniente e falta de integralização. A exclusão deve partir de deliberação e deve ser realizada judicialmente. Vamos separar as coisas aqui. É impressionante como é que eles vão cansando com o tempo. Nossa, meia hora atrás vocês estavam todo mundo olhando, agora já começa. Essa história de uma pessoa só ficar falando, a voz cansa, né? Tudo que vai cansando. Vamos prestar. Também. Fome, cama, família, cachorrinho. Olha só, exclusão do sócio. Se ele tiver devendo Deus e o mundo, é o chamado ali de pleno direito. Não precisa ir na justiça. Se o credor bate na porta da empresa falando, olha, esse sócio aí está me devendo, a empresa vai passar a parte desse sócio para quem ele está devendo. De pleno direito. Mediante, a outra opção é mediante iniciativa da sociedade. A maioria da sociedade vai poder decidir pela saída de um sócio quando ele cometer uma falta grave, ou quando ele ficar incapaz, ou quando ele não integralizar a sua parte. Então é difícil tirar um sócio. Não se tira um sócio se ele não cometer falta grave. São motivos de exclusão do sócio por iniciativa dos outros sócios. Falta grave, incapacidade, falta de integralização do capital social, sendo que aí, nesses casos, tem que ir na justiça. Não é de pleno direito. Poxa, professor, falta de integralização não é de pleno direito? Também me causa estranheza. Tipo, exemplo, se um sócio não integraliza o seu capital no prazo, os demais sócios não podem excluir ele na junta comercial. Tem que ir na justiça para o juiz excluir para a junta comercial aceitar. A junta comercial não vai aceitar a exclusão de sócio sem que tenha judicialmente, com uma exceção, que é o próximo slide. A gente está falando de exclusão do sócio na justiça, por falta grave na justiça. Só que existe também a possibilidade de exclusão extrajudicial do sócio por falta grave. E os demais sócios deliberarem, né, sim, por maioria, aí aumenta o capital social. O outro entra. Mas veja, passei batido nisso, ainda bem que você perguntou. Vou até botar na prova. Não, vou botar na bom, que vocês vão saber já uma. Veja, quando você aumenta o capital social, os sócios que já estão presentes têm preferência na compra dessa participação.
Quando você aumenta o capital social, os sócios existentes têm preferência de compra daquela parte em relação a terceiros. Tá? Atenção, então, é isso. Então, vai cair na prova aí. Direito de preferência do sócio quando há aumento de cota. Ainda não chegou aqui, vai chegar, não é possível. Ah, não, tá aqui. Letra B. Com a emissão de novas cotas, os sócios têm o direito de preferência para subscrevê-las, o que pode ser um benefício em termos de manutenção de participação societária. Quando a sociedade deliberar que vai aumentar a cota, ela não vai ter certeza se vai vir sócio novo ou se os presentes vão aumentar a participação. Sim, a não ser que eles deliberem que as novas cotas vão estar proibidas e todo mundo abre o seu direito de preferência. Pode constar. É aquilo, autonomia privada. Autonomia, princípio da autonomia privada, aquilo que a gente viu ontem. É um contrato. Se não vai prejudicar os credores, os terceiros, não tem problema. Então, direito de preferência em aumento de cota. A gente estava falando aí da exclusão do sócio, né? Sem ir na justiça. É uma regra nova, de 2019. Precisa, é nova, é desse do. Isso aí foi uma coisa, uma mudança bem pesada no ordenamento, né? A junta comercial vai aceitar se você chegar lá e comprovar. A pergunta dela foi: a junta comercial vai aceitar essa exclusão do sócio sem ir na justiça? Sim, desde que você comprove como manda a lei. Quem aprovou a exclusão foi a maioria do capital social. Letra B, que o contrato social prevê essa exclusão por justa causa, extrajudicial. Tem que botar no contrato. Não vai, só na justiça, como sempre foi. E letra C, comprovar atos de inegável gravidade que coloquem em risco a continuidade da sociedade. Vai ter que provar. Mas poderia botar o requisito letra D, que está no próximo slide. Tem que ser realizada uma assembleia especialmente convocada para essa finalidade, garantindo ao sócio acusado o direito de defesa. Então, o sócio que vai ser expulso, ele vai ser comunicado que vai ser realizada uma assembleia para expulsar ele, para ele ir no dia e se defender. Agora, a lei não explica aí se ele se defender muito bem, não, pode ser expulso do mesmo jeito. A deliberação é da maioria. Agora, ele pode discutir essa falta grave depois na justiça. Aí volta para a sociedade. Ué, não entendeu, poxa, ele não entendeu. Deixa ele perguntar, pergunta para ela aí que você não entendeu. Fala aí. Agora embolou a cabeça dele. A gente falou que, por último aí, também já esqueci agora. Não, você tem que vai ter uma reunião, né, uma assembleia para ele ir. Aí ele, lá na assembleia, ele fala: não, eu não cometi falta grave. A minha defesa está ótima, eu não cometi falta grave. Leva testemunha, leva o que for. Aí, mesmo assim, deliberam dizendo que ele cometeu falta grave. Aí ele vai na justiça pedir anulação dessa assembleia que deliberou pela exclusão dele, porque não teve falta grave. Aí foi isso que ela falou. Se o juiz falar que realmente não houve falta grave, ele volta a ser sócio, normalmente. Mas aí, se a maioria tirar uma pessoa não consegue tirar? Não consegue. Isso é muito importante, tá? Isso aí é basilar. De sair disso aqui da aula de hoje. O sócio que não comete falta grave, ele não pode ser expulso.
Porque senão ia ficar muito fácil, a maioria ia tirar. A maioria não gosta daquele sócio lá, vamos tirar ele. No dia da aula lá eu botei vários exemplos. É você fazer concorrência com a sua empresa. É o caso clássico. Ele, a empresa faz um produto, a pessoa começa a fazer o produto e vender também. Um dos sócios. É um exemplo. Começa a falar mal da empresa. Oi? A dívida não é. Aí é outra coisa. A gente viu, se ele está falido e alguém bate na porta da empresa, aí os sócios vão excluir com essa desculpa. Olha, tem um credor aqui que a gente tem que dar para ele. Pode perguntar, mano. Não é falta grave, você está devendo. Ele pode estar devendo Deus e mundo. Se ninguém for lá na empresa reclamar, ele vai ser sócio. Às vezes ninguém descobre que ele tem essa participação. Ele esconde direitinho. Agora, o dia que chegar alguém, aí a empresa vai ter que excluir. Vai ter que liquidar a parte dele, deliberar, tirar ele, liquidar a parte dele, pagar a dívida e ver se vai ter que dar alguma coisa para ele ou não. Dá para encarar aí? Não, já passou da hora. Deixa de solução para depois do intervalo. Quer continuar? Vocês gostam de parar, né? Querem parar? Faz o intervalo. Tem que fazer, tem que fazer. Tem que fazer. Tem que fazer. Eu já não fiz, a Lorena já veio